Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar dos meus primeiros palpites aí para a Loteca 1207. Loterias Caixas está pagando 5 milhões de reais para acertar 14 jogos aí do futebol brasileiro. E nesse vídeo aqui eu trago excelentes informações aí para a gente conhecer melhor esses confrontos da grade e ajudar, né, todo mundo aí a chegar nesses 14 pontos. Então, sem enrolação, né, vamos aqui para o primeiro vídeo, lembrando, né, que eu vou com 5 duplos aqui nesse primeiro vídeo, a grade da Loteca 1207, e o primeiro jogo, hein, Botafogo e Palmeiras. O que eu trago aqui de informação sobre essa partida é que o último jogo aí do Botafogo fora de casa venceu o Fortaleza por 5-0 pela Copa do Brasil. Fora de casa venceu o Bragantino por 1-0, se classificou, né? E em casa perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Já o Palmeiras em casa venceu o Ceará por 2-1, em casa perdeu para o Corinthians pela Copa do Brasil por 2-0 e fora de casa empatou com Vitória em 2-2. Classificação aí do Brasileirão, o Palmeiras ele é o terceiro colocado com 36 pontos, em 17 jogos tem 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A gente pode ver ali que no desempenho, né, Palmeiras não perdeu nos seus últimos 5 jogos pelo Brasileirão. Já o Botafogo ele é o quinto colocado com 29 pontos, em 17 jogos tem 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Nessa grade aqui, pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado, porque boa parte dos times aqui terão Libertadores, Copa Sul-Americana e também Copa do Nordeste, hein? O próximo jogo aí do Botafogo será o jogo da volta contra a LDU pela Libertadores, e o Palmeiras vai jogar em casa também pelo jogo da volta da Libertadores contra o Universitário. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Botafogo, 3 empates e 7 vitórias para o Palmeiras. O último confronto foi no Mundial de Clubes, o Palmeiras venceu por 1-0 e antes disso, jogo em março agora de 2025 pelo Brasileirão, empate em 0-0 na casa do Palmeiras. Uma partida bem difícil, né, entre essas duas equipes, a rivalidade nos últimos anos aí aumentou bastante. O que pega aqui é que os dois times têm Libertadores, mas os dois times têm elencos bem recheados. Acredito que os dois, né, vão buscar a vitória aí no Brasileirão, né, para não deixar o Flamengo e o Cruzeiro se distanciar. E aqui eu tô acreditando na vitória de um time ou do outro. Eu tô indo de Botafogo e Palmeiras. Jogo 2, Remo e Botafogo. Último jogo aí do Remo, fora de casa venceu o América por 1-0, em casa perdeu para a Ferroviária por 2-0 e fora de casa empatou com o Goiás em 1-1. Já o Botafogo de São Paulo, fora de casa perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0, pela Copa Paulista, fora de casa venceu o Itapiriense por 3-0 e também pela Copa Paulista jogando em casa perdeu para o Comercial por 2-0. Classificação do Brasileirão Série B, o Remo ele é o quinto colocado com 33 pontos em 21 jogos, tem 8 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. Já o Botafogo está na zona de rebaixamento, ele é o 18º colocado com 21 pontos, em 21 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Sequência ruim ali do Botafogo, né, apesar da última vitória aí recentemente, né. Próximo jogo aí do Remo será fora de casa contra o Curitiba e o Botafogo vai jogar em casa contra o Vila Nova. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Remo, 2 empates e 2 vitórias do Botafogo. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025 na casa do Botafogo, empate em 2-2, e antes disso só em 2022 na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 2-1 pelo Brasileirão Série C. O Remo é um time bem difícil de ser batido quando joga em casa, tá vindo dessa excelente vitória fora de casa contra o América. O Botafogo no vídeo anterior já tinha falado que não tinha me convencido e perdeu de novo, né, para o Atlético Goianiense. E aqui nesse palpite, né, a gente olhando os números, o Remo não tem nem o que dizer, muito melhor que o Botafogo nos números, e ainda jogando em casa, mesmo essa desvantagem aqui nos confrontos diretos, né, não ter vitória. Nesse confronto aqui eu tô acreditando na vitória do Remo, eu tô indo seco no time da casa. Jogo 3, Ceará e Bragantino. Último jogo aí do Ceará, não foi, né, esse jogo aqui contra o Flamengo, foi o jogo contra o Palmeiras fora de casa, né, tomou a virada e perdeu por 2-1. Aí sim, antes do jogo do Palmeiras, jogando em casa contra o Flamengo, empate em 1-1.
Fora de casa enfrentou o Cruzeiro, perdeu por 2-1 e em casa perdeu para o Mirassol por 2-0. Já o Bragantino tá vindo uma sequência bem ruim, em casa perdeu para o Internacional por 3-1, na Copa do Brasil perdeu para o Botafogo por 1-0, em casa também, e fora de casa perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. Classificação do Brasileirão, o Bragantino ele é o 8º colocado com 27 pontos, em 19 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Olha essa sequência do Bragantino. No Brasileirão, 5 derrotas consecutivas. Já o Ceará, ele é o 12º colocado com 22 pontos, em 18 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. A sequência do Ceará também não é muito boa, né? Próximo jogo aí do Ceará será fora de casa contra o Bahia. Atenção aqui porque é um jogo muito importante, é semifinal da Copa do Nordeste. E o Bragantino, ele terá Brasileirão em casa contra o Fluminense. Últimos confrontos entre eles, tudo empatado, 5 vitórias para o Ceará, 5 empates e 5 vitórias para o Bragantino. O último confronto foi em março agora de 2025 na casa do Bragantino, empate em 2-2. Antes disso, só em 2022 na casa do Bragantino, outro empate em 1-1. Bragantino começou voando aí no Campeonato Brasileiro, agora tá numa fase terrível. Tem um jogo muito difícil que é contra o Ceará fora de casa. Ceará também não vem apresentando bons números. Nesse confronto aqui, tudo equilibrado, não dá para tirar um favorito. E o que complica aqui também é que o Ceará, né, terá esse jogo aqui da Copa do Nordeste muito importante. Temos que ficar de olho aí na escalação do Ceará. Aqui eu tô usando o meu segundo duplo, tô indo de Ceará e empate entre eles. Apesar da péssima fase aí do Bragantino, considero uma partida bem equilibrada. Jogo 4, Fluminense e Fortaleza. Último jogo aí do Fluminense, fora de casa empatou com o Bahia em 3-3. Em casa, outro empate contra o Internacional pela Copa do Brasil em 1-1. E em casa venceu o Grêmio por 1-0. Já o Fortaleza, em casa perdeu para o Botafogo por 5-0. Fora de casa, empate com o Corinthians em 1-1. Outro jogo fora de casa contra o Grêmio, perdeu por 2-1. Classificação do Brasileirão, Fluminense ele é o 9º colocado com 24 pontos. Em 17 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Já o Fortaleza está na zona de rebaixamento, ele é o 18º colocado com 15 pontos, em 18 jogos tem 3 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Fluminense será em casa, pela Copa Sul-Americana, oitavas de final contra o América, jogo bem difícil aí para o Fluminense, e o Fortaleza terá Libertadores, será o jogo da volta aí contra o Vélez. Lembrando que esses jogos da Libertadores e Copa Sul-Americana, o primeiro jogo é agora nessa semana. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Fluminense, 4 empates e 4 vitórias para o Fortaleza. O último confronto foi em março agora de 2025. Fortaleza jogando em casa venceu por 2-0 e antes disso, em novembro de 2024, jogo na casa do Fluminense, empate em 2-2. Bom, nesse confronto aqui eu tô acreditando que o Fortaleza ele vai poupar os jogadores, a não ser que goleio, acredito ser muito difícil. Fortaleza deve apostar todas as suas fichas aí na Libertadores. Fluminense, né, também tem um jogo difícil pela Copa Sul-Americana, mas vai estar jogando em casa. E devido à fase aí dos dois times, né, eu tô indo seco aí na vitória do Fluminense. Jogo 5, Vitória e Juventude. Último jogo aí do Vitória, fora de casa perdeu para o São Paulo por 2-0, em casa empatou com o Palmeiras em 2-2 e fora de casa empatou com o Mirassol em 1-1. Já o Juventude, o seu último jogo não foi esse contra o Santos, né? Nessa semana venceu o Corinthians por 2-1, excelente resultado, mas continua, né, na zona de rebaixamento, já vou mostrar aqui. Antes disso, fora de casa perdeu para o Santos por 3-1, outro jogo fora de casa perdeu para o Bahia por 3-0 e em casa perdeu para o São Paulo por 1-0. Classificação do Brasileirão, o Vitória ele é o 16º colocado com 18 pontos, em 19 jogos tem 3 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, não é uma sequência boa aí também do Vitória. Já o Juventude ele é o 19º colocado com 14 pontos, em 17 jogos tem 4 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Vitória será fora de casa contra o Flamengo, jogo bem difícil, e o Juventude vai jogar em casa contra o Vasco da Gama. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Vitória, 3 empates e 2 vitórias para o Juventude. O último confronto foi agora em março de 2025. Juventude jogando em casa venceu por 2-0. Antes disso, no mês 9 de 2024, na casa do Vitória, o Vitória venceu por 1-0. Bom, o Carpini chegou, já deu uma ajeitada no Juventude. O que eu vi contra o Corinthians foi um time mais forte defensivamente. Corinthians, boa parte da partida não chegou, né, no gol do Juventude, apenas no final do confronto, né, que foi para cima. E aqui, né, olhando os números, a gente pode ver que são dois times que empatam demais ou perdem demais, né, que é o caso aqui do Juventude. É um palpite
bem difícil. Tô acreditando aí que o Carpini vai prezar muito aí pela parte defensiva do Juventude, e para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você tenha o costume de colocar mais que 5 duplos, eu iria de vitória também e empate. Jogo 6, Vila Nova e Goiás. Clássico goiano aqui. Sempre um jogo bem difícil. O último jogo aí do Vila Nova não foi esse aqui contra o Curitiba. Já nessa semana, o Vila Nova fora de casa venceu o Paysandu por 1-0. Aí sim, antes desse jogo, em casa perdeu para o Curitiba por 2-1. Fora de casa, perdeu para o Volta Redonda por 2-1. E em casa venceu o CRB por 2-0. Já o Goiás venceu o Operário em casa por 2-1, fora de casa empatou com o Amazonas em 2-2 e em casa empate com o Remo em 1-1. Classificação do Brasileirão, o Goiás ele é o líder com 41 pontos em 21 jogos, tem 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Vila Nova ele é o nono colocado com 30 pontos em 21 jogos, tem 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Vila Nova será fora de casa contra o Botafogo e o Goiás vai jogar em casa contra o América. Nesse confronto, entre eles, 7 vitórias para o Vila Nova, 6 empates e 2 vitórias para o Goiás. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, na casa do Goiás, empate em 2-2. E pelo Campeonato Goiano, no mês 3 de 2025, na casa do Vila Nova, outro empate entre eles em 0-0. Esse confronto aqui é sempre muito difícil, tanto no Brasileirão como no Campeonato Goiano. É uma rivalidade grande. Vila Nova tem a vantagem de estar jogando em casa, só que o Goiás é o líder, né, do Campeonato Brasileiro. Nessa partida aqui eu tô acreditando que haverá vencedores, mesmo o Goiás levando desvantagem nesse confronto. Eu tô indo com um duplo, eu tô indo de Vila Nova e vitória do Goiás. Jogo 7, Sport e São Paulo. Último jogo aí do Sport, finalmente conseguiu uma vitória no Campeonato Brasileiro, venceu o Grêmio fora de casa por 1-0. Antes disso, empatou em casa com o Bahia em 0-0 e outro jogo em casa empatou com o Santos em 2-2. Já o São Paulo, em casa venceu o Vitória por 2-0, fora de casa na Copa do Brasil perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 e foi desclassificado, e pelo Brasileirão, fora de casa venceu o Internacional por 2-1. Classificação do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ele é o sétimo colocado com 28 pontos, em 19 jogos tem 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. No Brasileirão, né, tá vindo de 5 vitórias aí consecutivas. O Sport, mesmo com essa vitória, ele é o último colocado, tem 9 pontos em 17 jogos, 1 vitória, 6 empates e 10 derrotas. Destaque ali para os últimos 5 jogos, apenas 1 derrota. Próximo jogo aí do Sport será fora de casa contra o Palmeiras, e o São Paulo vai jogar em casa contra o Atlético Nacional, jogo da volta aí pela Libertadores, hein? Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Sport, 5 empates e 8 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi no mês 3 de 2025, já pelo Brasileirão, na casa do São Paulo, empate em 0-0. Antes disso, só em 2023, pela Copa do Brasil, São Paulo jogando em casa perdeu para o Sport por 3-1. Bom, mesmo o São Paulo tendo Libertadores jogando fora de casa, tô acreditando que virá com um time forte para enfrentar o Sport. O Sport a gente pode ver ali nos últimos 5 jogos, defensivamente vem melhorando, né? Não vem perdendo suas partidas, continua empatando bastante. Pode ser que venha embalado agora, né, com essa vitória em cima do Grêmio, a torcida apoiando, mas mesmo assim eu ainda tô indo seco na vitória do São Paulo. São Paulo leva uma vantagem, né, nesse confronto, a gente pode ver aqui embaixo. Jogo 8, Atlético Paranaense e Cuiabá. O último jogo aí do Atlético Paranaense não foi esse contra o São Paulo, foi contra o Criciúma fora de casa, e o Atlético Paranaense perdeu por 4-2. Antes desse jogo aí sim, em casa venceu o São Paulo por 1-0 na Copa do Brasil. Outro jogo em casa empatou com o Paysandu em 1-1 e fora de casa havia perdido para o São Paulo pela Copa do Brasil por 2-1. Já o Cuiabá, fora de casa perdeu para o Avaí por 2-0, em casa venceu o Volta Redonda por 2-0 e fora de casa perdeu para o Criciúma por 1-0. Classificação do Brasileirão, Cuiabá ele é o 8º colocado com 31 pontos em 21 jogos, tem 9 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Já o Atlético Paranaense ele é o 12º colocado com 26 pontos, em 21 jogos tem 7 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. 5 jogos sem vencer o Atlético Paranaense. Próximo jogo aí do Atlético Paranaense será fora de casa contra o CRB, jogo bem difícil, e o Cuiabá vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense.
Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Atlético Paranaense, 1 empate e 3 vitórias para o Cuiabá. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, o Cuiabá em casa venceu por 2-1. Antes disso, só em julho de 2024 pelo Brasileirão Série A, Cuiabá jogando em casa perdeu por 2-1. Atlético Paranaense está numa fase muito ruim também nas suas últimas partidas. O fator casa aí não tá fazendo muita diferença, né? E o Cuiabá, a gente pode ver que não é aquele time que vai muito bem como visitante, né? Mas como nesse confronto aqui não há muitos empates entre eles, também é outra partida que eu tô acreditando na vitória de um time ou de outro. Por esse motivo eu tô indo de Atlético Paranaense e Cuiabá. Jogo 9, Corinthians e Bahia. O último jogo aí do Corinthians, né? Perdeu fora de casa para o Juventude por 2-1. Pela Copa do Brasil, fora de casa venceu o Palmeiras por 2-0 e em casa empatou com Fortaleza em 1-1. Já o Bahia, em casa, empatou com o Fluminense em 3-3. Fora de casa pela Copa do Brasil, empatou com o Retrô em 0-0. E outro jogo fora de casa pelo Brasileirão, empatou em 0-0 contra o Sport Recife. Classificação do Brasileirão, Bahia, ele é o quarto colocado com 30 pontos, tem 17 jogos com 8 triunfos, 6 empates e 3 derrotas. O Corinthians, ele é o 13º colocado com 22 pontos. Em 19 jogos tem 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Corinthians será fora de casa contra o Vasco da Gama. E o Bahia vai jogar pela Copa do Nordeste contra o Ceará, semifinal, hein? Atenção nesse jogo. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Corinthians, 3 empates e 5 triunfos para o Bahia. O último jogo agora em março de 2025 na casa do Bahia, empate em 1-1. E em dezembro de 2024 pelo Brasileirão, na casa do Corinthians, o Corinthians venceu por 3-0. Um jogo bem complicado para o Corinthians perdeu 2 peças aí muito importantes no seu elenco. Pode ser que estreie aí o Vitinho. Se alguém tiver essa informação e quiser colocar nos comentários, fique à vontade. Mas o Corinthians sem o Memphis Depay, sem o Carrillo, perde um pouquinho da sua força ofensiva e de criação e vai enfrentar um time, né, que gosta da posse de bola. Pode ser que envolva o Corinthians, mesmo o Corinthians jogando em casa. É uma partida bem difícil para as duas equipes. Bahia tem esse jogo importante aqui da Copa do Nordeste, pode ser que poupe também alguns titulares. Mesmo assim, é mais uma partida que eu tô usando um dos meus duplos. Eu tô indo de Corinthians e Bahia. Jogo 10, Santos e Vasco da Gama. O último jogo aí do Santos não foi esse contra o Juventude, foi o jogo contra o Cruzeiro, né? Fora de casa o Santos venceu por 2-1. Aí sim, em casa, no Morumbis, o Santos venceu o Juventude por 3-1. Fora de casa empatou com o Sport em 2-2 e em casa perdeu para o Internacional por 2-1. Já o Vasco, em casa empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Pela Copa do Brasil venceu o CSA por 3-1 em casa e fora de casa perdeu para o Mirassol por 3-2. Classificação do Brasileirão, o Santos ele é o 14º colocado com 21 pontos. Em 18 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. O Vasco ele é o 17º colocado, está na zona de rebaixamento, tem 16 pontos em 17 jogos, são 4 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Santos será fora de casa contra o Bahia e o Vasco da Gama também vai jogar fora de casa contra o Juventude. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Santos, 4 empates e 4 vitórias para o Vasco. O último confronto foi agora em março de 2025 na casa do Vasco, o Vasco venceu por 2-1 e antes disso, só em 2023, na Vila, né, o Santos venceu por 4-1. O Santos, né, tá vindo de 2 vitórias aí consecutivas, saiu da zona de rebaixamento, tá com moral porque venceu o Cruzeiro fora de casa, vai jogar agora perto da sua torcida. É um jogo difícil aí para o Vasco, né, que tá dentro da zona de rebaixamento, deve estar uma pressão muito grande e por esse motivo, né, olhando os confrontos aqui também, eu tô indo seco na vitória do Santos. Jogo 11, Chapecoense e Paysandu. Último jogo aí da Chapecoense, fora de casa empatou com o Curitiba em 0-0, em casa venceu o CRB por 3-2 e fora de casa empatou com o Atlético Goianiense em 0-0. Já o Paysandu, o seu último jogo não foi esse contra o Atlético Paranaense, jogou essa semana, perdeu em casa para o Vila Nova por 1-0. Aí sim, antes desse jogo, empate fora de casa contra o Atlético Paranaense em 1-1, em casa outro empate contra o Atlético em 1-1 e mais um empate em 1-1 fora de casa contra o Amazonas. Classificação do Brasileirão, Chapecoense ele é a 4ª colocada com 34 pontos em 21 jogos, tem 10 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Já o Paysandu está na 19ª posição com 21 pontos em 21 jogos, são 4 vitórias, 9 empates e 8 derrotas.
Lembrando, né, que o Paysandu no seu último jogo aí perdeu e não tá aparecendo aqui, né, a derrota para o Vila Nova. Próximo jogo aí da Chapecoense será fora de casa contra o Atlético e o Paysandu vai jogar em casa contra o Operário. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para a Chapecoense, não há empates e 3 vitórias para o Paysandu. O último confronto foi agora no mês 4 de 2025, na casa do Paysandu, a Chapecoense venceu por 2-0. Antes disso, no mês 10 de 2024, o Paysandu venceu em casa por 2-0. Ali no desempenho, né, tá mostrando que nos últimos 5 jogos os dois times não perderam, só que, como eu disse, o Paysandu perdeu seu último jogo aí para o Vila Nova em casa. Mesmo assim, o Paysandu vem mostrando uma melhora, né? Chapecoense, quando joga em casa, é um time difícil, né, de ser batido, é um time que se defende muito bem, e aqui no confronto direto, apesar de não acontecer muito o empate, para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Essa partida aqui, caso vocês tenham condições, eu colocaria um triplo, porque o Paysandu, quando está na loteca, geralmente gosta de surpreender. Jogo 12, Atlético Mineiro e Grêmio. Último jogo aí do Atlético Mineiro, fora de casa empatou com o Vasco em 1-1, em casa pela Copa do Brasil perdeu para o Flamengo por 1-0, mas se classificou nos pênaltis, e antes disso, em casa venceu o Bragantino por 2-1. Já o Grêmio, como a gente viu, né, em casa seu último jogo perdeu para o Sport por 1-0, fora de casa perdeu para o Fluminense por 1-0 e em casa venceu o Fortaleza por 2-1. Classificação do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro ele é o 10º colocado com 24 pontos em 17 jogos, tem 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Já o Grêmio tá numa situação bem complicada também, precisa vencer, né, para tentar se afastar aí da zona de rebaixamento. Ele é o 15º colocado com 20 pontos, em 18 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro, tomar muito cuidado aí que é o jogo da volta contra o Godoy Cruz, vai jogar fora de casa, e o Grêmio, ele terá Campeonato Brasileiro, vai jogar em casa contra o Ceará. Últimos confrontos entre eles, 6 vitórias para o Atlético Mineiro, 1 empate e 7 vitórias para o Grêmio. O último confronto foi agora em março de 2025 na casa do Grêmio, o Grêmio venceu por 2-1. Antes disso, só no mês 10 de 2024 na casa do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que venceu por 2-1. Maior dúvida aqui é saber se o Atlético Mineiro vai vir, né, com os titulares. Tem esse jogo da volta aqui contra o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana. O Grêmio, seus últimos jogos aí, uma fase bem ruim. Mano Menezes bem contestado já no cargo. E nesse confronto aqui a gente pode ver que há poucos empates. Tô levando em consideração o Atlético Mineiro jogando em casa. Para esse palpite aqui eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Jogo 13, Atlético Goianiense e Ferroviária. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo aí do Atlético Goianiense venceu em casa o Botafogo de São Paulo por 2-0. Antes disso empatou fora de casa com o Atlético em 1-1 e em casa outro empate contra a Chape em 0-0. Já a Ferroviária, em casa venceu o Amazonas por 2-1, fora de casa venceu o Remo por 2-0 e em casa empatou com o Operário em 0-0. Classificação do Brasileirão, o Atlético Goianiense ele é o 10º colocado com 27 pontos, em 21 jogos tem 6 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. A Ferroviária é a 13ª colocada com 26 pontos, apenas um ponto aí atrás do Atlético Goianiense. Em 21 jogos tem 6 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Próximo jogo do Atlético Goianiense será fora de casa contra o Cuiabá e a Ferroviária vai jogar em casa contra o Volta Redonda. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Atlético Goianiense, nenhum empate e uma vitória para a Ferroviária. O único jogo aí nesse ano, no mês 4, na casa da Ferroviária, a Ferroviária venceu por 2-0. Ferroviária que subiu, né, do Brasileirão Série C para o Brasileirão Série B, vem fazendo uma boa campanha. No primeiro turno venceu, né, o Atlético Goianiense. O problema é que é difícil vencer o Atlético Goianiense quando joga em casa. Os números muito parecidos aqui entre eles. Considero uma partida bem equilibrada e para esse palpite aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Caso vocês tenham o costume de colocar mais duplos, eu colocaria vitória do Atlético Goianiense e empate. Jogo 14, Internacional e Flamengo. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Internacional, fora de casa venceu o Bragantino por 3-1. Pela Copa do Brasil, fora de casa empatou com o Fluminense em 1-1, foi eliminado. E em casa perdeu para o São Paulo por 2-1. Já o Flamengo, em casa venceu o Mirassol por 2-1. Pela Copa do Brasil, venceu o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil por 1-0, mas foi eliminado nos pênaltis.
E voltando para o Brasileirão fora de casa, empatou com o Ceará em 1-1. Classificação do Brasileirão, Flamengo é o líder com 40 pontos, em 18 jogos tem 12 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. O Internacional ele é o 11º colocado com 24 pontos, em 18 jogos tem 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Muita atenção aqui para os próximos jogos, né? O Internacional vai enfrentar o Flamengo agora nessa semana, no final de semana enfrenta o Flamengo e na próxima semana também vai enfrentar o Flamengo pela Libertadores. E aqui o Flamengo é o mesmo caso, né? Eles vão se enfrentar aí 3 vezes seguidas. Brasileirão e Libertadores. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Internacional, 6 empates e 5 vitórias para o Flamengo. O último jogo foi agora em março de 2025, na casa do Flamengo, empate em 1-1. Antes disso, em dezembro de 2024, na casa do Flamengo, o Flamengo venceu por 3-2. Aqui também outra partida que o que pega é a Libertadores no meio do caminho. A vantagem do Internacional é que vai estar jogando em casa, só que o Flamengo, né, tem um elenco grande. Acredito que mesmo poupando, né, vai vir com uma equipe bem mais forte no Brasileirão. Quer manter essa primeira posição, não deixar o Palmeiras, Cruzeiro encostar. Temos que ficar bem de olho, né, nessa primeira partida que vai acontecer agora nessa semana. O jogo é na casa do Flamengo. Se o Flamengo sair com a vitória, aí sim vou pensar fortemente que o Internacional vai poupar jogadores. E para essa partida aqui, imaginando isso, eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Mas aqui é uma outra partida que, se você tiver condições, cabe um triplo tranquilo. Bom, pessoal, é isso. Essas aqui foram as primeiras informações aí da Loteca 1207. Loterias Caixas aí pagando 5 milhões de reais para acertar esses 14 jogos aí do Brasileirão. Prêmio milionário. Espero que as informações aqui do vídeo tenham ajudado. Em breve, né, vou trazer novas informações pra gente ir refinando esses palpites. Se você gostou das informações, gostou do canal e ainda não conhecia, peço que se inscreva, curta, compartilhe e deixa aí seus comentários. Se tiver alguma coisa errada no vídeo, fique à vontade. Se você tiver novas informações, deixa aí nos comentários. Tento responder sempre o mais rápido possível. Agradeço demais se você assistiu até aqui. Desejo muita sorte e até o próximo vídeo. Fui!